Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Na vida de Maria Eugênia Henao, a esposa do mais insano capo da história, o que parecia ser o fim de um pesadelo, logo se tornaria o início de um verdadeiro caos. Mas enquanto fugiam das balas e da loucura de Medellín, a família do El Patrón enfrentava outra batalha, encontrar um lugar que os aceitasse. E foi nesse momento de desespero que a Alemanha, que inicialmente parecia ser um refúgio seguro, virou as costas para eles. Em 1993, ao aterrissar em Frankfurt, Maria Eugênia e seus filhos foram barrados pelas autoridades alemãs. O que deveria ser uma nova chance se transformou em um beco sem saída. A mídia mundial acompanhava com atenção, mas a realidade para Maria Eugênia era desesperadora. Ela e seus filhos, órfãos de um império, estavam agora sem nação, sem proteção e, mais perigosamente, sem aliados. E foi na Colômbia, onde Maria Eugênia havia jurado nunca mais pisar, que ela e seus filhos se viram cercados por uma ameaça ainda mais feroz. Os Pepes, que caçavam seu marido, agora também voltavam seus olhos para ela. Sem a proteção, sem refúgio e sem aliados, Maria Eugênia estava encurralada em um país onde sobreviver era a única lei. Nesse episódio, vamos explorar como Maria Eugênia Henao, uma vez a rainha do Império de Pó, agora se encontrava prisioneira em sua própria terra, cercada por inimigos dispostos a tudo para apagar qualquer vestígio do legado de seu marido. Então já deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. Sua ajuda é fundamental para que o canal cresça cada dia mais. Agora, vamos continuar a explorar os fatos que ocorreram durante a queda de Pablo. Bora pro vídeo. Estávamos havia 2 horas no ar, quando de repente apareceu um jovem que disse se chamar Oscar Ritoré, que trabalhava como repórter do telejornal Notícias Uno. Como ele sabia que estávamos naquele voo? Eu perguntei e ele respondeu com evasivas, mas era claro que alguém de muito alto nível em Bogotá havia vazado a informação. O jornalista foi direto ao ponto e disse que queria uma entrevista conosco, que julgava muito dolorosa a situação que estávamos vivendo e se ofereceu para ajudar no que pudesse. Ao longo dos anos, nem Pablo nem nós havíamos tido quase relacionamento algum com nenhum jornalista, mas a repentina presença de Ritoré caiu muito bem naquele momento, porque ele poderia ser um aliado, uma garantia para que não acontecesse nada conosco. Combinamos de nos encontrar quando chegássemos a Frankfurt. Não lhe prometemos nada, mas achamos que dar uma entrevista poderia ser útil para a nossa causa. As horas passaram mais depressa que o normal, e de repente, a voz aguda do capitão anunciou a aterrissagem na cidade alemã. Eram 6 horas da manhã, de 28 de novembro de 1993. E achei estranho o fato de o avião tocar terra, frear de maneira apressada e não continuar taxiando pela pista. Quando parou completamente, o capitão disse pelo alto-falante: "Senhores passageiros, desculpem pela aterrissagem e pela demora. Estamos em solo alemão. Algumas pessoas desembarcarão. E logo seguiremos até a área internacional para concluir nosso itinerário." Quando o piloto acabou de falar, os 2 homens que Juan Pablo havia indicado como policiais se levantaram e se dirigiram a mim. Um deles disse: "Senhora, somos da Interpol. Estamos aqui em nome do governo para protegê-los e garantir que não tenham problemas de segurança." Isso que eu havia acabado de ouvir chamou muito minha atenção. Se o Estado não havia feito nada de concreto para facilitar nossa saída do país, eu não entendia, então, qual era a sua preocupação com o nosso bem-estar. Depois que o avião parou, eu pensei: não pode ser. O pesadelo não acabou. Muito assustada, olhei pela janela e notei o movimento de muitas viaturas da polícia ao redor da aeronave. Não havia dúvida. Estavam ali por nossa causa. Fizeram-nos descer na pista no meio do nada.
Naquele instante, todas as minhas esperanças desapareceram. A situação se tornou muito dramática, porque 2 policiais armados pegaram Manuela pelo braço e a conduziram para uma das viaturas. Eu me precipitei sobre eles, chorando, e supliquei que não a levassem, porque ela era uma menor, tinha 8 anos e ainda tomava mamadeira. Quase ao mesmo tempo, outros policiais fizeram o mesmo com Juan Pablo e com Andréia, e os levaram separados para outras viaturas. Senhor agente, não podem me separar dela, por favor, eu lhe peço, não a levem. Manuela gritava e esticava a mão para que eu a protegesse. Mamãe, não me deixe. Eu chorava desconsolada e não me lembro com exatidão se alguém traduzia o que eu dizia, mas era tal minha súplica que deviam ter entendido a que eu me referia ou do que estava falando. Como eu gritava feito louca, porque estavam me separando de meus filhos, principalmente de Manuela, um dos homens uniformizados disse em perfeito espanhol para me calar. Senhora, o que quer? Seu marido está ameaçando dinamitar todos os aeroportos da Alemanha. Obviamente, eu não fazia ideia de se isso poderia ser verdade, mas minha prioridade naquele momento era manter Manuela ao meu lado, coisa que aconteceu depois de um pouco de briga. Os alemães devem ter pensado que a menina não tinha culpa de nada e, de repente, permitiram que me acompanhasse em uma das viaturas policiais. Da pista de aterrissagem, nos levaram ao gabinete da Interpol no aeroporto, onde seríamos interrogados. Enquanto organizavam a logística necessária e arranjavam um tradutor, prenderam-nos separados em quartos desagradáveis, onde só havia um beliche de cimento coberto com 2 mantas que cheiravam muito mal. Além do mais, tínhamos que bater na porta para que um guarda armado nos acompanhasse ao banheiro. Lembro que antes de entrar nesses quartos que faziam às vezes de celas, nos revistaram minuciosamente, bem como a nossa bagagem. Juan Pablo usava mocassins modernos, adornados com várias linguetas de couro. Uma delas escondia, muito bem colado, um papelzinho com um número de telefone que Pablo havia nos dado alguns dias antes. Não o encontraram. O interrogatório a que me submeteram por mais de 30 horas contínuas foi uma das experiências mais humilhantes de minha vida. Era um atrás do outro, perguntando as coisas mais díspares sobre meu marido, seu possível paradeiro, sua fortuna, seus sócios, e também o porquê de nossa decisão de ir à Alemanha, nossos contatos naquele país, o dinheiro que levávamos. Manuela ficou o tempo todo ao meu lado, sentada em um sofá, e me doía na alma vê-la adormecer com a mamadeira nas mãos. Eu a cobria com uma mantinha que levava na bolsa. Os alemães nos designaram uma advogada oficial que falava espanhol perfeitamente. Suplicamos a ela que nos ajudasse a ficar na Alemanha, porque nossa volta à Colômbia seria a morte certa. Aquela advogada de 35 anos, de olhos azuis e semblante sincero, ficou com os olhos marejados ao escutar nossa história. Mas me fitou com impotência e disse: "Não posso fazer muito pela senhora e seus filhos, porque estou proibida." "Por favor, doutora, peça ajuda aos direitos humanos. Não podemos voltar à Colômbia porque vão nos matar." "Não posso. Fui proibida de fazer isso. Não posso ajudá-la." "Eu lhe desejo o melhor", disse soluçando. Depois, ouvi o grito de um alemão e ela teve que ir, mas antes apertou minhas mãos com força. O funcionário que trabalhava na máquina de escrever parou de repente e saiu. O último oficial que havia conduzido o interrogatório disse que voltaria em alguns momentos. Voltou 10 minutos depois e disse com uma voz forte: "Senhora, um avião os está esperando para voltar à Colômbia. Recolha suas coisas e apronte seus filhos, porque partirão agora mesmo." Não havia nada a fazer. Fomos tirados dali quase aos empurrões e tivemos que andar depressa até as viaturas que nos levariam à pista de pouso, onde esperavam o avião comercial que partiria para Bogotá minutos depois.
Entre gritos e soluços, eu disse aos policiais alemães que estavam nos mandando para uma morte certa, mas eles não se importaram. A advogada também discutia com eles, e por isso seguraram suas mãos com força. Estão condenando à morte 2 mulheres e 2 menores de idade inocentes, disse sentida. Subimos a escadinha e imediatamente as comissárias de bordo fecharam a porta principal, porque, segundo me disseram, o voo já acumulava várias horas de atraso. E o cúmulo dos males foi que o avião estava lotado de passageiros que nos olhavam com rancor, porque certamente nos culpavam pelo atraso. A verdade é que nós só soubemos que seríamos expulsos quando acabou o interrogatório e nos tiraram à força das dependências da Interpol. A ida à Alemanha fora muito transgressora e ousada. Eu havia passado por cima do Estado, dos Pepes e de todos os inimigos de Pablo, só para achar uma solução naqueles momentos tão angustiantes, quando víamos nossa vida pendendo por um fio. Eu tinha arriscado tudo, mas o destino mudara o rumo dos acontecimentos. Era um problema atrás do outro. Parecia que não havia um momento de calma. Tudo era uma tempestade constante que jamais amainava. Um longo e tedioso silêncio tomou conta do ambiente hostil dentro daquele voo que eu nunca quis. De novo fechei os olhos, tentando descansar. Mas 1 hora depois de decolarmos, ouvimos a voz gentil e moderada do comandante da aeronave, acompanhada por um mapa da Europa que apareceu de repente nos monitores. O que o capitão disse, evidentemente, tinha a ver conosco. Senhores passageiros, lamento informar que teremos um novo atraso no voo. Estamos sendo obrigados a desviar, porque as autoridades francesas proibiram que sobrevoemos seu espaço aéreo, porque neste avião estão os filhos e a esposa de Pablo Escobar. Obrigado por sua atenção. Eu não podia acreditar. Havíamos acabado de ser expulsos da Alemanha e agora não nos permitiam passar a 10.000 pés de altura sobre a França. Eu queria que a terra me engolisse. Sentia o olhar recriminador dos passageiros que deviam estar se perguntando: onde estão? Onde está a família de Escobar? As horas passavam entre o tédio e o desânimo, quando de repente cruzei o olhar com uma senhora vestida de vermelho, com um manto da mesma cor na cabeça. Era morena, bonita, com uma pinta que adornava seu rosto e grandes olhos pretos que irradiavam uma sensação de tranquilidade. De repente, ela se levantou da poltrona e se aproximou de mim com uma pequena Bíblia nas mãos. Senhora, como está? É um prazer cumprimentá-la. É muito triste o que está acontecendo com a senhora. Meu nome é Luz Miriam. Tome esta Bíblia, leia o Salmo 23, que vai ajudá-la a sair da encruzilhada em que se encontra. Tenha fé e verá que tudo vai melhorar. A Bíblia era um exemplar muito especial, porque tinha a capa de couro cor de vinho, letras douradas e um marcador de páginas. Conversamos por vários minutos e eu lhe contei as razões pelas quais havíamos sido forçados a voltar à Colômbia. Ela devia ter me achado tão angustiada que pediu uma caneta emprestada. Em uma das páginas do livro sagrado, anotou seu endereço e telefone em Bogotá, caso eu precisasse de alguma coisa. Naquele momento tão crítico, a Bíblia de presente e as palavras daquela mulher gentil foram um bálsamo, um sinal de que a vida me daria outra chance. Agradeci por alguém nos dirigir a palavra e disse: obrigada, senhora, obrigada. Depois de nos despedirmos, segui seu conselho e li o salmo que ela havia sugerido. Dizia assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ao ler o Salmo, recordei que a misericórdia do Senhor havia nos protegido todos os dias. Sou católica crente. Acredito em Deus, em sua condução e sua justiça. Naquele momento, eu me aferrei a Ele. Era a única esperança que me restava. Ainda hoje tenho uma Bíblia, que sempre ocupa um lugar especial em meu criado mudo. O momento de desassossego que me permitiu o encontro com Luz Miriam seria fugaz, porque nossa dura realidade nos forçava a olhar de frente o incerto panorama que nos esperava. O que acontecerá conosco quando chegarmos à Colômbia? Eu me perguntava sem parar, aterrorizada. Naquele momento, eu não tinha uma resposta e, evidentemente, também não podia intuir que, enquanto íamos para a América do Sul, estava em marcha em Bogotá a segunda parte do plano secreto urdido pelas autoridades para localizar meu marido. A primeira parte da estratégia já havia funcionado, porque a Alemanha não nos permitira entrar em seu território. Como já mencionei antes, o livro no qual Julio Sanches Cristo entrevista o general Oscar Naranjo me revelou em 2017 o que de verdade aconteceu naquele 29 de novembro de 1993, enquanto atravessávamos o Atlântico rumo à Colômbia. O relato é impressionante. Sou responsável pela sugestão de que eles, os Escobar, fossem para o Residências Tequendama por questões de segurança. Tudo pensando que eles pediriam proteção, porque Escobar tinha certeza de que os Pepes os matariam. Então, dissemos que cuidaríamos deles, como de fato fizemos, desde que aceitassem ficar nesse hotel. A ideia era mantê-los sob vigilância em um lugar que pudéssemos controlar. Quando já era um fato que seriam deportados da Alemanha, instalamos microfones sem fio, bem artesanais, que nos permitiam escutar tudo o que diziam no apartamento. E também grampeamos as linhas telefônicas. Eram cerca de 8 horas da noite, quando o piloto anunciou a aterrissagem no aeroporto Eldorado de Bogotá. As palavras do capitão me provocaram uma insuportável sensação de angústia e senti falta de ar. Estava com muito medo. Minhas pernas estavam pesadas e por alguns momentos hesitei em me levantar. Abracei forte Manuela, Juan Pablo e Andrea e recordei uma frase muito usada em minha terra. A la buena de Dios, que significa deixar-se nas mãos de Deus. Pouco depois de aterrissar, o avião parou na lateral da pista e 5 minutos depois a porta principal se abriu e entraram 3 agentes da promotoria. Pediram aos passageiros que não saíssem de seus assentos até que nós descêssemos. Um homem que se identificou como A1 pediu nossos passaportes e disse que mandaria carimbá-los na imigração. Descemos do avião e nos vimos cercados de homens armados com fuzis. Estava muito frio. Com um tom de voz seco, A1 se aproximou e me disse: Senhora, para protegê-los, a única possibilidade que o Estado tem é levá-los a um hotel da Caixa de Aposentadoria das Forças Militares da Colômbia. Estamos indo para lá. Eu não sabia da existência desse lugar, mas de cara não gostei. Não, obrigada. Prefiro que nos levem a outro hotel que tenha uma boa segurança, para que vocês possam nos proteger enquanto vemos o que vai acontecer conosco. Senhora, em outro lugar não podemos garantir sua segurança. Tem que ser onde lhe disse, pois são as instruções que me deram. Vocês não têm outra opção. Entramos em uma caminhonete blindada e uma longa caravana de veículos nos conduziu ao centro da cidade, até o tradicional hotel Tequendama, que tem como anexo uma torre de apartamentos privados.
Cercados de homens armados, pegamos o elevador que parou no 29º andar e nos levaram a 2 quartos no fim do corredor. Eram escuros e de cara nos transmitiram nostalgia e tédio. Fisicamente eu estava esgotada e só pensava que meus filhos, minha nora e eu, continuávamos pagando pato pelas decisões de Pablo e por isso não havia trégua para nós. Lembro que naquela primeira noite dormimos mal, com constantes sobressaltos, porque não sabíamos o que aconteceria ao amanhecer. A partir de nossa chegada, o Residências Tequendama se transformou em uma espécie de bunker. Ninguém podia subir ao nosso andar sem autorização da promotoria. E nos arredores do hotel, mais de 100 homens da polícia militar vigiavam tudo com cães do esquadrão antibombas e seguranças vestidos à paisana revistavam os carros com espelhos para detectar explosivos. No dia seguinte, minha irmã ligou para saber como estávamos, mas minha maior preocupação era que não tínhamos notícias de Pablo. Por telefone, eu não podia lhe pedir que descobrisse alguma coisa, não podia nem o mencionar. Eu tinha certeza de que os telefones estavam grampeados. E com todos os guardas que nos protegiam, eu só podia pensar que seria impossível para ele mandar alguma mensagem, e muito menos aparecer por ali. Assim chegou o dia 1º de dezembro de 1993, dia do aniversário de Pablo. Como não tínhamos contato com ele, decidimos que Juan Pablo daria uma breve entrevista para uma emissora de rádio de Medellín para cumprimentá-lo pelo aniversário, para dizer que estávamos bem e lhe contar sobre a experiência ruim que havíamos vivido na Alemanha. Sabíamos que Pablo estaria ouvindo essa estação, porque no passado eles haviam sido respeitosos conosco e divulgavam sem restrição os comunicados que ele pedia. No dia seguinte, 2 de dezembro, Juan Pablo falou com vários jornalistas que ligaram pedindo entrevistas, porém ele rejeitou todas. Mas aceitou receber um envelope que o jornalista Jorge Lesmes, da revista Semana, enviaria naquele dia com um questionário dirigido a Pablo. Foi o único contato que aceitamos com um meio de comunicação, porque tempos atrás aquele repórter havia falado com meu filho e tínhamos certa confiança nele. Às 13 horas, ligaram da recepção e me informaram que 3 generais do Exército, Marinha e da Polícia iam falar conosco, porque a gerência do hotel havia autorizado o reforço da segurança do edifício com mais 100 soldados, bem como o isolamento total do 29º andar. Enquanto a tensa conversa com os visitantes inesperados avançava, tocou o telefone e Juan Pablo respondeu. Olá, vozinha. Tudo bem? Não se preocupe, estamos bem, disse cortante e desligou. Seu tom de voz chamou minha atenção e pensei que na realidade ele havia falado com outra pessoa. A conversa com os generais começou a se estender e 5 minutos depois o telefone tocou de novo. Juan Pablo atendeu. Vozinha, por favor, não ligue mais, estamos bem. Mas dessa vez meu filho não desligou e disse que sua avó queria falar comigo. Fui correndo para o quarto ao lado enquanto Juan Pablo dispensava os generais. Era Pablo. Senti uma imensa alegria ao escutá-lo, mas Juan Pablo entrou correndo e me mandou desligar logo, porque era certo que estavam rastreando a chamada. Entendi a advertência e me despedi. Mister, cuide-se de todas as maneiras possíveis. Sabe que todos nós precisamos de você. Fique tranquilinha, meu amor, que eu não tenho outro incentivo na vida senão lutar por vocês. Estou em uma caverna. Estou muito seguro. A parte difícil já passou. Mas ele não se rendia e continuava ligando. Juan Pablo desligou o telefone na cara dele mais 2 vezes, mas tocava de novo, e Pablo pedia para falar comigo ou com Manuela. Juan Pablo, desesperado, gritava, desliguem agora, senão vão matá-lo, desliguem! Peçam, por favor, para ele não ligar mais, diga que estamos bem, que não se preocupe, desliguem agora!
Depois das 14h, já havíamos recebido o questionário da revista Semana e Juan Pablo estava respondendo as perguntas quando chegou outra ligação de Pablo. Meu filho colocou no viva voz e meu marido lhe pediu que lesse as perguntas devagar, porque Limão, o guarda-costas que o acompanhava, as anotaria em um caderno. Quando estava na quinta, Pablo o interrompeu e disse que ligaria em 20 minutos. Assim fez, e Juan Pablo continuou ditando as perguntas. Mas de repente Pablo disse, já ligo. Enquanto isso acontecia, eu estava sentada em uma salinha que dividia os 2 quartos, falando ao telefone com minha irmã. De repente, escutei um grito de Juan Pablo. Mataram meu pai? Não pode ser! Sem entender o que estava acontecendo, eu disse à minha irmã, Irmãzinha, descubra o que está acontecendo em Medellín. Estão dizendo que acabaram de matar Pablo. Desliguei e saí correndo para falar com Juan Pablo. Notei que nesse momento, Manuela estava tomando banho, cantando uma de suas canções preferidas. Minha irmã ligou de novo e confirmou que, de fato, Pablo estava morto. E acrescentou que nos arredores do lugar onde estava escondido, ouvia-se o barulho de vários helicópteros. Eu queria morrer. Chorei desconsoladamente. O desenlace que tanto temíamos havia chegado. Meu marido tinha morrido por causa de sua teimosia, por ignorar a mais importante de suas medidas de segurança, falar ao telefone. Seus inimigos, por fim, o haviam caçado. Andréia ligou o rádio. As principais redes de notícias davam como fato a morte de Pablo em uma operação da polícia. 10 minutos depois, recebemos uma ligação. Juan Pablo atendeu muito perturbado. Fez um gesto indicando que era a jornalista Glória Congotti, que naquela época trabalhava no telejornal QAP. O curto diálogo que mantiveram foi dramático. Alô? Disse a repórter. Não me incomode agora, que estamos vendo se é verdade a notícia sobre meu pai. Acabaram de confirmar. A polícia acabou de confirmar. Ele estava no centro comercial Obelisco, no centro de Medellín. Fazendo o que lá? Não sei. A polícia acabou de dar a informação, uma declaração oficial. Vida filha da puta! Não queremos falar neste momento. Mas vou matar quem o matou. Vou matar todos esses filhos da puta. Vou matar sozinho esses filhos da puta. Juan Pablo desligou. Entreolhamos-nos. O tom ameaçador de suas palavras era mais que desafortunado. E foi o que Andréia e eu lhe dissemos. Não pode ser, filho. Você não pode dizer isso. Você é filho de Pablo Escobar. Palavras violentas jamais, Juan Pablo. Você não pode ser violento, vão matá-lo. Não posso, não aguento mais tanta dor, disse eu, desesperada e chorando. Quando escutei as palavras de Juan Pablo, meu mundo desabou. Sem medir as consequências, ele acabara de fazer uma declaração de guerra. Seu pai havia acabado de cair. Por acaso ele não percebia? Juan Pablo tinha perdido as estribeiras. Sua dor era tão grande, sentia-se tão abandonado que falara sem pensar. Nunca me senti tão perdida quanto naquele momento. No entanto, um momento de reflexão foi suficiente para que meu filho se arrependesse do que havia dito. Por isso não teve dúvidas e entrou em contato primeiro com o jornalista Yamid Amat, diretor do telejornal CME. Explicou o que havia acabado de acontecer e disse categoricamente que não vingaria a morte de seu pai. Depois, falou com Glória Congotti e lhe pediu para gravar uma curta declaração para dizer que não tomaria represálias e que dali em diante só cuidaria de sua sofrida família. Os momentos seguintes foram de muita dor. Não cabia mais tristeza em meu coração, em meu ser, em minha vida. A desesperança era total. Quando consegui reunir um pouco de forças, combinei com o Juan Pablo que nós 2 juntos daríamos a notícia a Manuela. Pouco depois, o fizemos. Não há palavras para descrever a dor de minha filha. Chorando sem parar, ela dizia:
Não, não pode ser, mamãe. Meu pai não está morto, repetia enquanto se arrastava desesperada pelo tapete. Pablo estava morto, e nosso panorama era mais incerto que antes. Como sairíamos daquela situação? O que nos esperava? Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. O que faço agora? Como começar uma nova vida sem Pablo? Essas e muitas outras perguntas, para as quais eu não tinha resposta, não me deixaram dormir naquela noite. Era 3 de dezembro de 1993 e havíamos acabado de voltar de Medellín, onde poucas horas antes sepultáramos o corpo de meu marido. Minha responsabilidade como mãe dizia claramente que eu tinha que tirar força de onde não havia para mostrar a meus filhos Manuela e Juan Pablo e a sua namorada Andrea que apesar da dor que nos embargava, a vida continuava e éramos obrigados a seguir em frente. Mas como? Eu não tinha a menor ideia. No silêncio de meu quarto, pensei que o que nos esperava não seria nada fácil, porque com Pablo morto, nós, sua família, havíamos perdido todo o valor e estávamos à mercê de seus muitos inimigos que queriam nos ver mortos. Também não representávamos nada para o Estado colombiano e nosso futuro não importava a ninguém. 2 dias depois, enquanto tentávamos encontrar uma saída para nossa complexa situação, uma visita inesperada foi crucial para começar a abrir o horizonte. Tratava-se de um velho conhecido, o aficionado por cavalos Fábio Ochoa Restrepo, que no domingo 5 de dezembro chegou ao Residências Tequendama. A chegada de Fábio, por quem Pablo sempre sentira uma espécie de veneração, foi muito boa, especialmente porque chegou com um banquete debaixo do braço. De seu restaurante, La Margarita del Ocho, situado na estrada do norte de Bogotá, ele chegou com, sem exagero, o equivalente a mais de 100 de pratos de bandeja paisa, que foram suficientes para alimentar a nós, a dezenas de policiais, soldados, agentes da promotoria e agentes secretos que nos protegiam. A comilança de feijão, carne moída, toucinho, arepa, chouriço, banana madura fatiada e ovo foi memorável. Mas depois não pude evitar a estranha culpa provocada pelo excesso. Mas, bem, valeu a pena. O encontro com o Fábio foi agradável. Durante a tarde toda conversamos sobre o que havia acontecido conosco nos últimos anos. Mas quando se levantou do sofá para se despedir, disse sério e preocupado que devíamos ter cuidado, porque ouvira o rumor de que Fidel Castaño, o chefe dos Pepes, insistia em assassinar Juan Pablo, Manuela e eu, para apagar qualquer marca da saga de Pablo Escobar. A revelação de Fábio nos deixou mais que alarmados, e com a certeza de que a vigilância do hotel onde nos hospedávamos, no centro de Bogotá, seria insuficiente se Castanho decidisse ordenar um ataque contra nós. Estávamos no pior dos mundos, indefesos e à mercê do poderoso exército que conseguira vencer meu marido e sua rede criminosa. Mesmo assim, depois de discutir diversas opções com Juan Pablo e Andrea, concluímos que a única saída que nos restava no momento era tentar nos aproximarmos de Fidel Castaño, com quem eu havia mantido uma curta amizade no início dos anos de 1980. Para isso, liguei para Elsa Juliana em Medellín, a jovem e bela esposa de um ex-sócio de Pablo com quem eu havia deixado de falar por causa da guerra, e lhe pedi que fosse a Bogotá, porque precisava de ajuda urgente.
Ela aceitou de imediato e no dia seguinte foi nos visitar. Depois de lhe explicar a situação angustiante e urgente em que nos encontrávamos, ela concordou em levar uma mensagem para Castanho. Victoria, uma carta para Fidel será suficiente. Tenho certeza de que ele vai escutá-la. Sei que no passado vocês tiveram um bom relacionamento. Eu posso entregá-la. Arregaçamos as mangas e 2 horas depois estava pronta uma curta e dramática mensagem na qual eu suplicava a Fidel que nos permitisse viver. Você, mais que ninguém, sabe que estou passando pelo momento mais doloroso e confuso de minha vida. Dada a relação que tivemos no passado, eu lhe escrevo para lhe pedir que poupe minha vida e a de meus filhos. Você me conhece minha maneira de ser e de pensar. Sabe que durante muito tempo eu supliquei a Pablo pela não violência, mas ele nunca me escutou. Nunca compreendeu o risco que dia a dia nos fazia correr como família. Meu papel sempre foi de uma mãe comprometida a cuidar e educar seus 2 filhos. Peço-lhe que me ajude falando com todos os chefes de todos os cartéis. Fidel, por Deus eu suplico. Vão nos matar. Preciso de sua compreensão. A ação foi eficaz, porque 3 dias depois, em um gesto que nunca me cansarei de agradecer, Elsa Juliana estava de volta ao Residências Tanquendama, com uma resposta tranquilizadora contida em 3 parágrafos. Tata, não se preocupe. Eu não tenho nada contra você nem contra seus filhos. De minha parte, nada vai acontecer com vocês. Eu sei que tipo de mulher você é. Conte com meu apoio para o que precisar, para poder resolver sua situação. Nos próximos dias, mandarei meu irmão Carlos para que a acompanhe e a vá ajudando a dar os passos que tenha que dar. Na mensagem também me informava que havia dado ordem a seu irmão de me devolver algumas obras de arte que os Pepes haviam roubado de nós durante a caça a Pablo, incluindo o famoso quadro Rock and Roll do pintor espanhol Salvador Dalí. Saber que o quadro estava nas mãos dos Castanho me causou alegria, porque até esse momento eu achava que havia sido queimado no ataque dos Pepes à nossa casa de campo no bairro El Diamante, em El Poblado. A carta de Fidel tirou um enorme peso de cima de mim. Era como se houvesse acontecido um milagre, porque um dos homens mais temidos e sanguinários do país não só poupava a nossa vida, como também oferecia a ajuda de seu irmão mais novo, Carlos. Na etapa final da perseguição a Pablo, Carlos havia se tornado o principal informante do bloco de busca, onde o conheciam como Alex, ou o Fantasma. Sem dúvida alguma, a rápida resposta de Fidel Castanho foi uma boa notícia, mas era evidente que nossos problemas estavam muito longe de se resolver. No fundo, eu sabia que chegariam dias muito cinzentos para mim, para meus filhos e minha nora, e não tinha a menor ideia de quanto tempo teria que se passar para que o labirinto sem saída em que nossa vida havia se transformado se resolvesse. Jamais imaginei que um dia me serviria ter mantido uma relação de amizade mais ou menos próxima com Fidel, a quem Pablo me apresentara um dia na Fazenda Nápoles como um amigo. Naquela ocasião, estávamos na sala de jantar, e além de Fidel, havia vários chefes do narcotráfico a quem Pablo convocara para definir a cota que cada um teria que dar para financiar a campanha contra a extradição. Durante o almoço, meu marido expôs as razões pelas quais era indispensável dispor de dinheiro suficiente para brigar contra o envio de colombianos aos Estados Unidos. Os presentes o aplaudiram. Ele não disse nada naquele momento, mas já fazia vários anos que pagava de seu bolso todos os gastos relacionados a esse assunto. E achava que chegara a hora de envolver a máfia toda. Em Fidel Castanho, encontrei um homem respeitoso, inteligente e glamuroso que gostava de arte, como eu, boa mesa e vinhos de qualidade.
Não foram muitas vezes que o vi, mas suficientes para conversarmos durante horas sobre os pintores de que gostávamos, as técnicas mais adequadas, as tendências artísticas mais perduráveis. Eu e Fidel encontramos afinidades que acabaram enchendo Pablo de inseguranças, até que se transformaram em ciúme não declarado. Uma dessas vezes que encontrei Fidel foi na Fazenda Nápoles, aonde ia com Pablo com muita frequência. Em um fim de semana, às vezes chegavam 200 convidados, e meu marido dedicava a maior parte do tempo a atender-lhes. A algaravia era sufocante, e mesmo na imensidão do zoológico e da bela paisagem da fazenda, costumava acontecer de eu me sentir sozinha. Naquela ocasião em que ele foi a Nápoles, Fidel me viu nos arredores da piscina da casa principal, conhecida como La Maioria, e me pediu que o acompanhasse em uma caminhada até a entrada da fazenda. Respondi que sim, sem me dar conta de que entre a ida e a volta demoraríamos pouco mais de 2 horas. Foi um passeio delicioso, porque além do fato de que nós dois gostávamos de caminhar e fazer esportes, paramos para observar a paisagem, os lagos, os animais exóticos e o entardecer, um verdadeiro presente da natureza. Quando voltamos, Pablo estava me esperando com um cara de contrariado. Onde você estava, Tata? Pablo, fui caminhar com Fidel porque estava entediada. O mal-estar de meu marido era evidente, mas ele não disse nada. E logo continuou conversando com Fidel, enquanto eu fui buscar Juan Pablo. Como bom machista, era evidente que Pablo estava incomodado com Fidel Castanho. Mas, diferentemente do típico ciumento, ele não fazia cenas nem comentários insidiosos. Lembro que uma vez meu marido devia ter me ouvido dizer que Fidel iria nos visitar no edifício Mônaco para conhecer nossa residência e de quebra ver minha coleção de arte. Então limitou-se a fazer um comentário curto e direto. Tata, não leve Fidel ao Mônaco enquanto eu não autorizar. Mas como dizer a Fidel Castanho que não fosse? Eu morria de vergonha e acabei dizendo sim, mesmo sabendo que Pablo ficaria bravo comigo. Na noite de quinta-feira da visita, esperei no hall de acesso à cobertura do edifício, enquanto ele subia pelo elevador privado. Chegou vestindo um elegante smoking preto, e eu usava um vestido do designer italiano Clemente Valentino. Depois que nos cumprimentamos, notei que meu convidado acompanhava com olhar atento os elementos que decoravam o local. Entre eles, uma escultura de Augusto Rodin, 2 candelabros de madeira chineses com 2 grandes velas e um vaso italiano com uns gladiolos brancos lindos que haviam chegado naquela manhã de Bogotá em um avião de Pablo. Depois, percorremos sem pressa os 2 andares do espaçoso apartamento do edifício Mônaco, onde estava orgulhosa minha coleção de quadros. Entre eles, destacavam-se obras de Cláudio Bravo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Edgar Negret, Henrique Grau, Osvaldo Guaiaçamim, Salvador Dalí e Igor Mitoraj. Eu também tinha esculturas de Augusto Rodin de mármore e bronze, tapeçarias de Olga de Amaral e o Monumento La Vida, do mestre Rodrigo Arenas Betancourt, que ficava na entrada principal do edifício Mônaco em Medellín. Quando fomos para a sala de jantar, Fidel disse que estava muito impressionado com a qualidade das obras, mas também com o cuidado que eu havia tido ao obter os certificados de autenticidade de cada uma. Pablo não estava em casa essa noite, e Fidel e eu mantivemos uma conversa longa e interessante sobre arte, que nos levou a uma viagem imaginária por museus da Europa. Castanho me contou que gostava de ir a Paris, porque tinha ali um apartamento luxuoso em cujas paredes estavam pendurados vários de seus melhores quadros. Acrescentou que costumava visitar exposições e comprar uma ou outra obra de arte. Falar de pintores, de obras, de museus, não é uma ostentação de intelectualismo, nem pretendo impressionar os leitores.
Em outro capítulo deste livro, vou explicar com detalhes como mergulhei nesse mundo mágico que durante alguns anos ajudou a amenizar o entorno adverso que me cercava por conta das aventuras de meu marido. O convite a Fidel Castanho para ir ao Edifício Mônaco me custaria caro, porque Pablo ficou muito bravo e deixou de falar comigo por um mês. Claro que era um exagero, mas conhecendo o seu temperamento, decidi mandar várias cartas ao local onde ele se escondia, rogando que mandasse me buscar para eu lhe explicar o que havia acontecido. Por fim, ele aceitou. Foram me buscar e me levaram à fazenda La Pesebreira, em Loma del Chocho, na parte de cima do município de Envigado. Encontrei-o ainda muito bravo e sério, com um olhar frio e distante que me deixou intimidada. Demorei para conseguir quebrar o gelo e lhe dei todas as explicações possíveis, mas o senti ausente, com a cabeça em outro lugar. De repente, 2 empregados o chamaram de lado, disseram algo em voz baixa e ele foi direto para nosso quarto. Tata! O que aconteceu, Pablo? Tenho que ir. Surgiu um problema. Conversaremos outra hora, disse agitado. Mas, antes de ir embora, demonstrou que não havia esquecido a história de Fidel e esgrimiu o clássico argumento do marido ressentido com o seu suposto rival. Ah, Tata, quero que saiba que Fidel é bicha. Pablo, se Fidel é o que você está dizendo, não se preocupe mais. Minha discussão com Pablo por causa de Fidel Castanho parecia superada, mas ainda haveria mais. 2 meses depois, para retribuir meu convite ao Edifício Mônaco, Fidel convidou a Pablo e a mim para jantar em sua mansão, conhecida como Monte Cassino. No entanto, o encontro não foi muito agradável, porque Fidel ostentou justamente aquilo de que Pablo não gostava: etiqueta. Ele nos recebeu de smoking preto e no mínimo 4 garçons serviram o jantar em um elegante serviço de prata com 5 talheres. O máximo desconforto de Pablo foi quando teve que me perguntar em voz baixa como usar os utensílios para comer o caranguejo. Quando acabamos a sobremesa, o anfitrião nos guiou por uma espécie de percurso por sua enorme residência, que evidentemente nos impressionou, porque tinha obras originais de Alejandro Obregón, Osvaldo Guayasamín, Fernando Botero, Juan Miró e Cláudio Bravo, entre outros, bem como antiguidades belíssimas, tapetes persas e móveis italianos muito finos. O percurso por Monte Cassino culminou em uma grande adega de vinhos franceses. A seguir, para a irritação maior de meu marido, Fidel Castanho disse que o convite incluía banho turco e hidromassagem, que já estavam prontos. Mas Pablo não soube disfarçar sua contrariedade, porque ficou pálido e depois de me olhar com cara de surpresa, respondeu que precisávamos ir embora, porque ele tinha um compromisso com outras pessoas em outro lugar de Medellín. Semanas depois, eu soube que a cara de impaciência daquela noite se devia ao fato de que naquele outro lugar da cidade, a 6 quadras de nossa casa, Wendy Chavarriaga, uma de suas amantes do momento, esperava Pablo em seu apartamento. Essa foi uma das últimas vezes que vi Fidel Castanho. Pelos acasos da vida, a mim, esposa de Pablo Escobar, coube conhecer um homem sensível, especialista em arte, amante da boa mesa, de modos finos, que em nossos encontros jamais fez alusão às suas atividades criminosas. Sua outra faceta, bastante obscura a propósito, eu conheceria tempos depois. A do narcotraficante que se tornaria o poderoso chefe das autodefesas de Córdoba e Urabá, do promotor dos primeiros massacres de camponeses no país e do criador do grupo perseguidos por Pablo Escobar, os Pepes.
De volta a dezembro de 1993, recordo que a carta de Fidel Castanho, na qual afirmara que por parte dele nada aconteceria a meus filhos e a mim, causou certa tranquilidade, mas também novas incertezas. Não tive mais notícias dele, e tempos depois, meu caminho se cruzaria com o de seu irmão Carlos. A troca de mensagens com Fidel foi importante naquele momento, mas a solidão que vivemos no Residências Tequendama nos dias e semanas posteriores à morte de Pablo foi impressionante. 3 irmãs minhas, grandes companheiras de sempre, estavam fora do país com suas famílias, porque os Pepes as haviam sentenciado à morte e já haviam destruído algumas propriedades delas. Outra irmã minha, grávida, ficara em Medellín. Preferira ficar para cuidar de minha mãe, que estava mergulhada em uma depressão tão profunda que não lhe permitia levantar da cama. O pior era que muitas pessoas que nos conheciam em Medellín e Bogotá não iam nos visitar, porque seus documentos de identidade ficariam registrados e se exporiam a uma investigação. Muito de vez em quando tocava o telefone e pelo interfone do hotel anunciavam a chegada de pessoas que não nos interessavam em absoluto e não as deixávamos subir. Um dia, contrariados, autorizamos a entrada do político liberal José Inácio Nacho Vives, que disse que havia visitado Pablo no esconderijo Filo de Hambre e ofereceu-nos ajudar a conseguir asilo em Cuba em troca de uma boa quantidade de dinheiro. O ex-congressista nos pareceu convincente, especialmente quando foi com meu irmão Fernando à sede da Embaixada Cubana em Bogotá, para provar que tinha contatos de muito alto nível em Havana. Outro dia, ele nos convidou a almoçar em sua casa e me perguntou se gostávamos de coisas do mar. Respondi que sim, mas não imaginei que nos serviria sopa de tartaruga. Lembro que Manuela, Fernando e eu queríamos que a terra nos engolisse, porque tinha gosto de pântano. Foi um momento muito constrangedor, porque nos entreolhávamos, sorríamos, queríamos sair correndo. Ainda bem que Juan Pablo salvou o momento, porque repetiu o prato. No fim, a história de Cuba não deu em nada. Também não correram bem as inúmeras visitas que fiz em Bogotá a dezenas de embaixadas com a esperança de que algum governo se apiedasse de nós e nos desse um visto para sair da Colômbia. Era muito doloroso comprovar que, embora Pablo já não existisse, os Escobar continuavam sendo considerados párias. Durante vários meses, fui a muitas embaixadas dos 5 continentes, desde Espanha, França e Canadá, até nações recônditas da África, e a resposta era sempre a mesma. Vocês são Escobar e não têm direito de entrar nesse país. Mas eu não me dava por vencida e dizia aos funcionários dos consulados que estavam sendo injustos, porque nem eu, nem meus filhos tínhamos antecedentes criminais. Nem era justo que nos fizessem pagar pelos erros de Pablo Escobar, mas a resposta era mais humilhante ainda. A senhora simplesmente não tem direito de entrar nesse país. Também pedi ajuda à Cruz Vermelha Internacional, mas esperei em vão por uma resposta. Em meu desespero de encontrar uma saída para nossa situação, cheguei ao ato extremo de ligar para o ex-presidente Júlio César Turbay, pai da jornalista Diana Turbay, assassinada após ter sido sequestrada. Lembro dessa ligação como se fosse hoje. Senhor presidente, aqui é Victoria Eugênia Henao, viúva de Pablo Escobar. Sinto muito pelo que aconteceu, mas estou ligando para lhe pedir, por favor, que me ajude a sair do país, que me forneça algum contato, porque vão matar meus filhos e eu. E temos que ir embora de qualquer jeito. Senhora, como se atreve a me ligar? Seu marido matou minha Dianita. Lembre-se de Dianita, lembre-se de Dianita. Senhor presidente, tem toda a razão, mas eu não tenho culpa das loucuras que meu marido fez. Ajude-me, eu tenho uma filha pequena e um adolescente. Muito bem, senhora. Apesar da dor que seu marido causou à minha família, vou ajudá-la.
Agradeci a atitude e realmente esperava que o ex-presidente Turbay tivesse compaixão de nós. Mas nas semanas seguintes, liguei várias vezes e não consegui mais falar com ele. Passei dias inteiros na rua procurando saídas para minha família, com o agravante de que a clausura estava acabando com meus filhos. Manuela me ligava chorando o tempo todo, e Juan Pablo me implorava que voltasse porque tinha medo de que me acontecesse alguma coisa. A tristeza e a dor eram o nosso pão de cada dia. Mas de uma hora para outra, o telefone começou a tocar, e pelo interfone anunciavam a chegada de mulheres que diziam estar ali em nome dos principais lugares-tenentes de Pablo, aqueles que se entregaram pela segunda vez à justiça depois de fugir da penitenciária La Catedral, em julho de 1992. As visitas aconteceram uma após outra, em dias diferentes, e por isso tivemos que arrumar um quartinho como local de reunião. Ali conversei com as esposas ou companheiras de Luiz Carlos Aguilar, conhecido por Mugre, Otoniel Gonzalez, codinome Otto, e Carlos Mário Alzati, Urquijo, de apelido Arete, entre muitos outros. A mensagem que elas portavam era mais que preocupante, porque os chefes dos cartéis de Cali e Medellín, que haviam perseguido Pablo, estavam exigindo grandes quantias de dinheiro como indenização pelo que haviam investido na guerra contra meu marido. Eu não acabara de digerir o novo complexo dilema referente aos funcionários de Pablo presos nas penitenciárias e às suas famílias, quando soubemos que havia acontecido um atentado contra meu cunhado, Roberto Escobar. Foi em 19 de dezembro de 1993, 3 semanas depois da morte de Pablo. A informação fragmentada que nos chegou dizia que Roberto havia sido vítima de um ataque com uma carta-bomba no presídio de segurança máxima de Itagüí. Preocupados, tentamos, sem êxito, descobrir detalhes por telefone. Mas os noticiários dessa noite revelaram que Roberto abrira com tranquilidade um envelope pardo, supostamente enviado pela Procuradoria, que explodira, causando-lhe ferimentos consideráveis nos olhos, mãos e abdômen. No dia seguinte, uma de minhas irmãs ligou de Medellín e me contou que Roberto havia sido levado com urgência à clínica Las Vegas e que estava na UTI. Mas a clínica não tinha os equipamentos oftalmológicos necessários para operá-lo. E por isso, decidimos transferi-lo ao Hospital Militar Central de Bogotá, porque dispunha de melhores ferramentas tecnológicas e também oferecia garantias de segurança, pois circulava o rumor de que os autores intelectuais do atentado haviam dado ordem de acabar o serviço, onde quer que Roberto estivesse. Sem pensar 2 vezes, ofereci pagar os gastos da transferência de Roberto a Bogotá em uma ambulância aérea. Quando constatamos que ele já estava no hospital militar, Juan Pablo e meu irmão, Fernando, foram para lá. Voltaram quase 12 horas depois e fiquei preocupada ao vê-los cheios de incertezas devido às muitas coisas que haviam acontecido no hospital. Segundo o extenso relato deles, tiveram que esperar cerca de 2 horas na UTI até que um médico apareceu e lhes informou que era indispensável extrair os 2 olhos de Roberto, porque haviam sido muito afetados pela onda expansiva da bomba. Mas Juan Pablo e Fernando se negaram a assinar a autorização requerida para legalizar o procedimento. Ao contrário, pediram ao especialista que fizesse o necessário para evitar que Roberto perdesse a visão para sempre. O médico assentiu e a cirurgia se prolongou por cerca de 90 minutos. Juan Pablo e Fernando esperaram pacientemente até que, ainda anestesiado, Roberto foi transferido para um quarto onde já o aguardava um guarda do Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário, INPEC. Seu aspecto, disseram, era lamentável, pois estava com o rosto, o abdômen e a mão esquerda enfaixados. Após uma longa espera, Juan Pablo e Fernando puderam entrar no quarto. Viram que Roberto ainda estava embotado pela anestesia, mas mesmo assim cumprimentou-os e disse que via um pouco de luz, mas não conseguia definir as imagens.
Passados alguns minutos, Roberto estava mais lúcido, e então Juan Pablo comentou que estávamos muito preocupados, porque era bem possível que o próximo alvo dos inimigos de seu pai fôssemos nós. Várias vezes, meu filho insistiu em perguntar a seu tio por uma saída para tal drama, até que obteve uma resposta inesperada que mudaria o rumo dos fatos. Juan Pablo e Fernando disseram que ficaram gelados quando Roberto pediu papel e lápis e disse que escrevessem AAA e que fossem o quanto antes à Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá para pedir ajuda da parte dele. No dia seguinte, Juan Pablo e Fernando foram bem cedo para a Embaixada norte-americana e voltaram consternados 2 horas depois. Embora possa parecer inacreditável, AAA era uma espécie de senha que abriu a porta a meu filho para falar sem maiores complicações com Joey Toft, o poderoso diretor do DEA na América Latina. Eu estava muito nervoso. Abri caminho entre as pessoas e, ao chegar à guarita de entrada da embaixada, peguei o papel e o encostei no vidro escuro. Quase imediatamente apareceram 4 homens corpulentos e começaram a nos fotografar. Depois, um deles se aproximou e me disse que o acompanhasse. Não me perguntaram quem eu era, nem me revistaram, contou Juan Pablo ainda surpreso. Meu filho acrescentou que a conversa com Toft fora estéril, porque em tom displicente ele havia dito que a única ajuda que os Estados Unidos poderiam nos dar estaria condicionada a que entregássemos informações sobre os arquivos secretos de Pablo Escobar relativos ao cartel de Cali. Eu respondi, prosseguiu Juan Pablo, que com a morte de meu pai, esses arquivos desapareceram, porque ele guardava tudo em sua memória. A conversa com Toft acabou ali. Ele se limitou a me entregar um cartão de visita e, ao se despedir, disse que eu ligasse se me lembrasse de algo. Como naquele momento não havíamos entendido muito bem aquela história de AAA, nas semanas seguintes visitamos Roberto no hospital frequentemente, apesar dos riscos que corríamos. Assim que pude, eu arquei com todas as suas despesas, que foram bastante altas. Logo, começamos a enfrentar a escassez de dinheiro, e um dia eu lhe disse que era impossível ajudá-lo mais. Ele não gostou nem um pouco, a tal ponto que esse seria o primeiro de uma série de inconvenientes que nos afastariam para sempre. Naquele momento, ficou claro para mim que fomos aceitos e tivemos certo valor na família de Pablo enquanto lhes demos dinheiro. Depois, passamos a ser seus inimigos. O processo de recuperação de Roberto após o atentado acarretaria complicações de outro tipo que contribuíram para manter nosso estado de tensão permanente. Por exemplo, sua namorada, na época que estava grávida, foi morar conosco no Residências Tequendama para acompanhar a evolução dos ferimentos dele. O inconveniente era que a esposa dele, exilada na Argentina por conta da guerra naquela época, ligava o tempo todo para perguntar sobre seu estado de saúde. Era constrangedor ficar no meio das duas. Os obstáculos que surgiam dia após dia, depois que Pablo morreu, pareciam infinitos. Especialmente após a repentina chegada de uma mulher no Residências Tequendama que se identificou como Ângela e disse que estava ali em nome de seu namorado, John Jairo Velásquez Vázquez, conhecido como Popeye, preso na penitenciária La Modelo de Bogotá. Em uma conversa de menos de 10 minutos, ela me notificou que Popeye mandara dizer que eu deveria visitar o narcotraficante Ivan Urdinola Grajales naquela penitenciária porque ele era portador de uma mensagem dos chefes do cartel de Cali. A fugaz visita da namorada de Popeye me deixou um profundo desassossego, mas eu não poderia me recusar a ir. Eu não sabia, mas estava prestes a realizar outra odisseia muito perigosa. A busca da paz com os chefes dos cartéis do narcotráfico que venceram meu marido. Eu também não tinha ideia de que em poucas horas compreenderia que continuar viva dependeria do butim que entregasse aos inimigos de Pablo. Não houve muito tempo para pensar na conveniência ou não de entrar na boca do lobo,
porque nas semanas seguintes, com a cooperação da promotoria, que administrava as permissões, fui aos pavilhões de alta segurança das penitenciárias La Modelo e La Picota em Bogotá e Itagüí, Antioquia, onde encontrei uma aterradora realidade que requeria muito cuidado. Do contrário, os ventos de guerra se agitariam de novo. O primeiro que visitei em sua cela da La Modelo foi Urdinola, o chefe do cartel do norte do vale, que me recebeu de maneira cordial, mas não perdeu a oportunidade de falar muito mal de Pablo, qualificando-o de monstro da pior estirpe. Depois, disse-me que era muito importante que eu fosse a Cali para falar com os chefes Miguel e Gilberto Rodrigues, porque apesar de Pablo estar morto, minha situação e a de meus filhos não estavam definidas. Para não entrar em uma discussão desnecessária, preferi não comentar as opiniões de Urdinola sobre meu marido morto. Ele disse que havia justamente ido falar com ele porque estava interessada em virar a página e selar a paz definitivamente com todos aqueles que haviam participado da guerra. Ele concordou e perguntou como estava a nossa situação financeira. Respondi que estávamos enfrentando dificuldades porque não tínhamos dinheiro em efetivo e não era fácil dispor das propriedades que Pablo deixara, porque ou estavam bloqueadas ou nas mãos de terceiros, e também havia muitas outras das quais nem fazíamos ideia. Enfim, eu lhe disse que com o Estado e nossos inimigos baforando em nossa nuca, era muito difícil monetizar muitos desses bens, porque obviamente estavam sob suspeita por proceder do narcotráfico. O que eu tinha nas mãos, acrescentei, eram algumas obras de arte que estava disposta a vender, e mencionei especificamente um quadro do pintor Alejandro Obregón. Ele me perguntou quanto valia, e quando lhe dei um valor aproximado em dólares, concordou em comprá-lo. Quando acabei de falar com Urdinola, aproveitei a oportunidade para conversar com outros presos, como Popeye, Otto e Giovanni, que reclamavam, dizendo que precisavam de dinheiro para sustentar a família e pagar os advogados que os defendiam em vários processos. As inquietudes dos homens de Pablo me chamaram a atenção, porque, pelo que eu sabia, eles haviam acumulado um bom capital, por conta da generosidade de seu chefe, que retribuía muito bem todas as ações ilegais que eles executavam. Mesmo assim, respondi que não se preocupassem, que eu assumiria essa responsabilidade assim que entrasse em contato com os calenos, como chamávamos os chefes do vale. A carga emocional desse dia acabaria de forma inesperada, quando se aproximou um homem alto, magro, que demorei a reconhecer, porque só o havia visto 2 vezes havia muitos anos. Tratava-se de Jairo Correia Alzati, um antigo sócio de Pablo em Magdalena Médio, que acabara se tornando seu feroz inimigo. Conversamos um pouco cordialmente, sem mencionar o passado, e notava-se que ele sabia com detalhes o que havia acontecido conosco nos últimos tempos. Veja, senhora, tenho certeza de que é muito importante que vá a Cali resolver as coisas. Não demore, disse a título de conselho. A conversa franca e amena com Correia acabaria com o oferecimento de que sua esposa Cláudia e sua filha pequena fossem nos visitar no Residências Tequendama para passar uma tarde conosco. A oferta se concretizou brevemente, e a filha de Correia conseguiu fazer que minha filha Manuela esquecesse por várias horas a dor que a embargava. As conversas com os detidos nas penitenciárias tornaram-se o pão de cada dia, mas o tom que começaram a tomar dificultava as coisas, porque eu tinha que lidar com o estado de ânimo de cada um, suportar suas piadinhas de mau gosto e até me esquivar de propostas de duplo sentido. Eu me sentia muito mal, mas não havia nada a fazer. E a família de Pablo começou a contribuir com esse ambiente carregado de energia ruim, porque um dia, quando estava saindo da penitenciária de alta segurança de Itagüí, encontrei Dona Hermilda, que disse em seu habitual estilo distante e seco: "Tata, você tem o dinheiro de Pablo. Pague esses rapazes. Eles precisam e estão passando muitas necessidades." O comentário de minha sogra caiu como um soco no estômago. Respondi incomodada:
Dona Hermilda, Pablo nunca me deu dinheiro para guardar, e muito menos para entregar a seus rapazes. O que ele me disse foi que ia deixar um dinheiro nas mãos de Roberto. Ele era o único que contava com proteção, porque estava na cadeia. Essa história de dizer aos detidos que eu tinha o dinheiro de Pablo guardado começou a me criar graves problemas, porque as ligações se multiplicaram e as exigências se tornaram cada vez maiores. Senti que minha vida outra vez estava em sério perigo. A verdade é que a falta de compreensão de minha sogra acerca da situação delicada e arriscada que enfrentávamos era escandalosa. E o que era pior, desde a morte de Pablo e até seu próprio falecimento, Dona Hermilda nunca se preocupou em saber qual era a situação financeira e emocional de seus netos, e também não teve problemas em ignorá-los em seu testamento e renegar seu filho Pablo perante a lei. Por sorte, a coisa começaria a se desenrolar de maneira mais inesperada. Na tarde de 12 de fevereiro de 1994, a recepção anunciou a chegada de Alfredo Astado, um parente distante que havia vários anos estava radicado em alguma cidade dos Estados Unidos, para onde fugira com sua família. Eu sabia muito pouco dele, por isso, sua chegada repentina era sinônimo de tempestade. Da calorosa saudação, passamos rapidamente ao motivo pelo qual ele havia voltado ao país sem avisar ninguém. Alfredo, por Deus, o que aconteceu? Por que você está aqui? Perguntei, assustada. Sua razão era muito poderosa. Veja, Tata, eu estava em minha casa quando meu celular tocou, e qual não foi meu desconcerto quando o homem se identificou como Miguel Rodrigues Orejuela. Sem nem me cumprimentar, disse que precisava que eu fosse a Cali imediatamente. Atônito, respondi que só poderia ir à Colômbia dali a 2 ou 3 meses, mas ele, cortante, disse que me dava 4 dias de prazo, ou, do contrário, iria me buscar do seu jeito. Por essa razão estou aqui, mas não sei para que querem que eu vá até onde eles estão. Como assim? Não! Alfredo, você não pode ir. Não corra mais riscos, por favor. Se for a Cali, vão matá-lo. Roguei. Mas foi inútil. Não tenho saída, Vitória. Muito poucas pessoas tinham meu celular, e os Rodrigues conseguiram um número. Se já me encontraram uma vez, encontrarão de novo em qualquer lugar. Vou correr o risco. Já estou cansado de me esconder. Falei com minha esposa e disse que preferia morrer se ela e nossos filhos tivessem certa estabilidade. Estamos há 5 anos na clandestinidade e não quero fugir mais. Um longo silêncio e meu pranto se seguiram às dramáticas explicações de Alfredo. Mas era evidente que ele estava decidido a ir ao encontro em Cali. Assim, preocupado com seu futuro e com o destino que esperava, no dia seguinte ele foi bem cedo para o Vale do Cauca. Com o coração na boca, esperamos o pior, até que 2 dias depois, Alfredo voltou ao Residências Tequendama. Imediatamente nos contou detalhes de seu encontro com os chefes do cartel de Cali. Seguindo as instruções deles, eu me hospedei no Hotel Intercontinental. E horas depois, um homem foi me buscar e me levou a uma casa luxuosa no bairro Cidade Jardim, onde estavam Miguel e Gilberto Rodrigues Orejuela e mais 3 pessoas. Miguel tomou a palavra e disse que sabiam muitas coisas de mim e que eu poderia ajudar a acabar com a guerra, porque muita gente inocente havia morrido. Acrescentou que queriam acabar com o confronto e por isso estavam me pedindo para falar com a viúva de Pablo para tentar uma aproximação. Entendi que eles não tinham intenções de brigar e por isso até propus ir a Cali com você e Juan Pablo. E o que disseram? Quando eu disse isso, Gilberto Rodrigues concordou em falar com você, mas descartou Juan Pablo com a seguinte frase: ele come como pato, anda como pato, é um pato, igualzinho a Pablo. Ele é menor de idade, não podemos chegar a acordo nenhum com ele. Deixo-o embaixo da saia da mãe. Por isso, Tata, temos que ir para Cali o quanto antes. As palavras de Alfredo foram tão contundentes que não tivemos tempo de analisar a situação. O caminho que se abria era incerto, mas pela primeira vez desde a morte de Pablo surgiu algum tipo de opção para nós.
Os inimigos de meu marido haviam ganhado a guerra e não tínhamos outro caminho senão arranjar um jeito de encontrar um lugar neste mundo. Uma vez mais, tive que me mostrar forte diante de meus filhos, mas por dentro estava morrendo de medo. A decisão de ir a Cali estava tomada, mas surgia outro problema. Como sair do Residências Tequendama sem ser descobertos por uma centena de soldados, policiais, detetives do DAS e agentes do CTI, pela DIGIM e pela CIGIM, departamentos de inteligência policial que nos vigiavam? Depois de descartar várias opções, decidimos que a psicóloga seria perfeita, porque poderia fingir durante 3 dias seguidos que ia ao hotel para dar sequência ao intenso tratamento que fazia conosco. Por sorte, ela aceitou encenar a pantomima depois que lhe expliquei com detalhes o difícil momento que nos esperava. A estratégia funcionou, porque fingimos nos retirar para uma longa jornada de trabalho para que ela me ensinasse a lidar com a depressão. Ninguém suspeitou de nada. Às 10 horas da noite, eu estava pronta para sair, depois de Manuela adormecer profundamente. Juan Pablo e Andréa ficaram muito preocupados, mas cientes de que o passo que íamos dar era inevitável. Eu estava muito aflita, pois não sabia se tornaria a vê-los. O silêncio no hotel era sepulcral, e com o passar dos minutos aumentavam a dor pela ausência de meu marido e a sensação de impotência por ter que enfrentar uma realidade incerta. Cerrei os olhos e as lágrimas rolaram por meu rosto quando fechei a porta para me dirigir à escada de incêndio, única rota de fuga segura. Desci os 29 andares a pé, mas minhas pernas não respondiam. Era como se uma força estranha me segurasse pelos ombros para impedir a minha saída. Por fim, cheguei ao 1º andar e desci até o estacionamento do hotel, onde Alfredo me esperava em um carro alugado. Eu me acomodei na parte de trás do veículo e conseguimos evitar as áreas de vigilância dos porões do velho e imenso hotel. Já estávamos fora e a aventura só havia começado. Inacreditável. 5 órgãos de segurança do Estado nos vigiavam centímetro a centímetro e nessa noite nenhum deles percebeu que havíamos fugido. Contar agora é fácil, mas naquele momento talvez eu não tenha medido a dimensão da confusão em que estava me metendo. Sem saber, em pouco tempo eu estaria diante dos protagonistas das muitas guerras contra meu marido. Eu tinha 33 anos de idade, era viúva com 2 filhos e certa de que a única possibilidade de preservar nossa vida era conseguir fazer que os chefes do narcotráfico colombiano me escutassem, que tivessem piedade de nós. Só o que me acompanhava era o amor por meus filhos, e eu estava disposta a defendê-los como as leoas defendem seus filhotes. As 8 horas do percurso foram eternas, cheias de perguntas, de incertezas. Acaso eu voltaria viva? Como seria a vida de meus filhos sem mim? Os inimigos de Pablo os devorariam depois? Deus, esse pesadelo acabará um dia. Viveremos para contá-lo. A incerteza era tanta, e meus suspiros tão constantes, que Alfredo só me olhava compassivo. Tata, Deus é grande e vai acompanhá-la nessa também. Para aliviar um pouco a tensão da viagem, e como não havia uma hora certa para encontrarmos os calhenhos, decidimos ir primeiro a Palmira, a casa de minha avó Dolores. Eram 6 horas da manhã, e no Residências Tequendama ninguém havia descoberto que na noite anterior eu saíra na surdina. Tentei descansar, mas não foi possível. Havíamos acabado de chegar e tínhamos que esperar o contato de Miguel Rodrigues para saber a que hora iríamos. No meio da manhã, Alfredo, que também não conseguira conciliar o sono, ligou para Miguel Rodrigues e disse que já havíamos chegado, mas o chefe se surpreendeu pela rapidez com que tínhamos atendido e disse que teríamos que esperar alguns dias porque ele teria que convocar os outros e esse processo poderia ser demorado. Alfredo olhou para mim com cara de susto e respondeu a Rodrigues: "Não, Dom Miguel, eu trouxe a mulher às escondidas, ninguém notou, ninguém sabe que estamos aqui. Tenho que reunir todos."
eu aviso. A ligação de Rodrigues se deu 36 horas depois. Então, Alfredo anotou as indicações e fomos de imediato ao sul da cidade, pela estrada que leva a Jamundi, e logo estávamos atravessando as pradarias que nos levariam ao setor de Cascarral, a uma fazenda colonial muito bonita, sede esportiva do time de futebol América de Cali. Meu vestido de luto se destacava naquele lugar de paredes brancas. Miguel Rodrigues nos recebeu e disse que esperássemos um instante. Colocaram-nos em uma lateral da casa, não longe de um salão no qual começaram a entrar muitos homens. Minha sensação de pânico começou a aumentar e, em silêncio, pedi a Deus que não me abandonasse naquele momento. Para que toda essa gente, Alfredo? Indaguei. Calma, Tata. Eles vão entrar em uma reunião, mas com certeza você será atendida pelos chefes do cartel de Cali. Ele estava enganado. Minutos depois, um homem armado nos levou a um grande salão, onde se viam umas 40 pessoas sentadas ao redor de uma mesa de madeira fina. Eram nada mais, nada menos que os principais chefes do narcotráfico da Colômbia. Com um sinal, ordenaram que eu me sentasse em uma cadeira vazia na parte central, ao lado esquerdo de Miguel Rodrigues. Observei o panorama. Era aterrador. Na diagonal, do lado direito, estava Gilberto Rodrigues, que me olhava com um misto de desprezo e fúria. Também vi José Chepe, Santa Cruz, Elmer, Pátio Herrera, Carlos Castanho e muitos outros inimigos de meu marido. Com receio, notei que várias cadeiras eram ocupadas por sicários que a léguas se via que não tinham nada a ver com os chefes dos cartéis. Intuí que os haviam levado para me assustar e mandar a mensagem de que poderiam me reconhecer na rua um dia. Alfredo Astado se sentou em um dos cantos da mesa. As 4 horas seguintes foram uma longa agonia. Durante esse tempo, os inimigos de Pablo se regozijaram por tê-lo eliminado, queixaram-se da maneira selvagem como meu marido os enfrentara e puseram em cima da mesa uma espécie de memorial de ofensas que acabava em uma única coisa. Queriam o dinheiro de Pablo para dividir entre eles em retribuição pelo que haviam gastado para caçá-lo. Os murmúrios pararam de repente quando Gilberto Rodrigues fez um gesto indicando que tomaria a palavra. Bem, senhores, esta é a viúva de Pablo. Estamos aqui para que cada um possa fazer a sua exigência financeira. Todos nós sabemos quanto esse filho da puta nos prejudicou, e por isso estamos aqui para ouvir sua viúva. Diga o que tem a dizer, senhora, falou o chefe, visivelmente irritado. Vejam, senhores, este é um dos momentos mais dolorosos de nossa vida. Eu tinha que percorrer a mesa lentamente com o olhar para que os chefes não sentissem desprezo de minha parte. Estou disposta a fazer o que for preciso para que esse conflito tenha uma solução razoável. Vindo aqui, pretendo que juntos encontremos a paz e que poupem a vida da família Escobar, de minha família, de nossos advogados, nossos amigos, funcionários de Pablo, de meus filhos e de mim mesma. Salve, família! E assim, encurralada por inimigos implacáveis e traída por nações que recusaram sua família, Maria Eugênia Henao se viu em uma posição impossível. O que antes era uma vida de luxo e poder se desfez em uma existência frágil, dominada pelo medo e pela incerteza. A queda do império de seu marido não trouxe alívio, mas uma nova era de perseguição e perigo. A cada novo amanhecer, Maria e seus filhos enfrentavam o desafio de sobreviver em um país que, outrora, os reverenciava como parte da dinastia mais poderosa e temida da Colômbia. Agora, não havia mais aliados, apenas inimigos que surgiam de todos os lados. Naquele momento, a vida que Maria havia construído, a família que ela tanto se esforçou para proteger, estava em ruínas. Mas mesmo cercada por todos os lados, Maria Eugênia não desistiu. Com uma determinação silenciosa, ela continuou a lutar, não apenas por si mesma, mas pelos filhos que ainda dependiam dela. Em meio ao caos, ela fez o que sabia fazer de melhor: sobreviver. Neste episódio, vimos como Maria Eugênia Henao enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida.
As sombras que se aproximavam eram apenas o início de uma nova luta por sobrevivência. O cerco estava fechado, mas a história de Maria estava longe de acabar. No próximo episódio, exploraremos como Maria Eugênia e seus filhos enfrentaram o peso do legado de Pablo enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Como ela conseguiu, contra todas as probabilidades, manter sua família unida. Lembrem-se, no submundo, o passado nunca fica enterrado por muito tempo. Até a próxima! Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!